Nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na jornada de leitura da Bíblia. Se você tem acompanhado, você tem caminhado aí com o povo de Israel, né? Nós já lemos ali o livro de Gênesis e agora iniciamos já o livro de Êxodo, em que o povo está sendo ali orientado, né? A gente teve ali a saída do Egito, onde o povo, né, se criou, né, se constituiu. Ali durante 400 anos, o povo foi formado e ficou escravo ali durante um bom período, né? E aí, Deus, ouvindo o clamor do povo, o sofrimento do povo, Deus vem e convoca Moisés para ser o libertador deste povo. E, a partir do momento que o povo se vê livre, há necessidade de algumas orientações, né, para que eles se relacionem. Então, Deus, através de Moisés, vai estabelecer os 10 mandamentos, né, que vai nortear ali todos os relacionamentos, né, de vizinhos, de quando o cara rouba alguma coisa, vai sofrer as consequências do roubo, vai fazer ali algumas leis para que houvesse uma convivência saudável neste povo que está se formando no deserto. E chega um determinado momento em que, logo após ali o estabelecimento das 10 leis, Deus chama Moisés e dita a ele todos os detalhes do tabernáculo. Moisés não teria nenhuma opinião a dar, né? Mas eu gosto do azul, não gosto do vermelho. Não, Moisés não tinha escolha. Deus determinou todos os detalhes, tamanho, cores do tabernáculo. E às vezes nós ficamos um pouco assim perdidos, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Com a minha vida aqui, isso daqui aconteceu há tanto tempo atrás. E eu vou trazer aqui um vídeo para a gente ter concretizar, né, todos aqueles detalhes, todos aqueles números, aquelas medidas e o formato do tabernáculo nessa manhã. Eu vou pedir os irmãos ali para exibirem o vídeo. Então esse é o tabernáculo, né, com o seu átrio. O átrio compreende todo esse terreno, esse retângulo aí, cercado por essas cortinas brancas. Aí você tem a primeira porta, que é de entrada para o átrio. Este é o átrio e você se depara logo com o altar do holocausto, onde, né, havia os sacrifícios para perdão dos pecados. O povo entrava e oferecia, através do sacerdote, né, um carneiro, uma ovelha, um cabrito. Aí tem aí as ovelhas, né, que eram ali abatidas com esse objetivo. Aí tem alguns utensílios que eram utilizados também aí em todo esse processo, né? Os irmãos estão vendo aí as pontas, né, do altar, onde era aspergido também o sangue, né, como simbolismo ali desse ritual. Nós temos aí a bacia com água, onde o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés antes de entrar no santo lugar. Havia necessidade simbolicamente dessa purificação, nessa santificação. Você não podia entrar no santo lugar impuro. Então, esse utensílio aí servia para esse momento de lavar as mãos e também os pés. Aí, na segunda porta, entrando na segunda porta, você se vê aí dentro do lugar santo. Então, aí você tem esses 3 utensílios, né? Você tem aqui à esquerda o candelabro, né, que servia para iluminar essa área. O sacerdote era responsável durante todo o dia, né, de alimentar com óleo para que esse candelabro ficasse aceso 24 horas, ele não se apagava, né? Aí você tem a mesa com os pães da propiciação, os pães, 12 pães, cada pão desse representando uma tribo de Israel. Você tem 6 de um lado, 6 do outro, e cada uma aí com esse simbolismo do povo de Israel presente diante do Deus eterno. E aí o altar do incenso, onde o sacerdote fazia a sua oração, e esse incenso era queimado como se a oração estivesse subindo ali com um cheiro suave diante do Deus eterno. Então são os 3 utensílios aí no lugar santo. E agora a gente vai ultrapassar a terceira porta, que
que vai dar acesso ao Santíssimo Lugar, onde nós encontramos a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Você tem ali os querubins, né, com as asas abertas, e Deus aparecia ali ao sumo sacerdote, ali no meio ali desses duas imagens dos querubins. Dentro da arca você tem a tábua da lei, você tem a vara de Arão que floresceu, e você tem também ali um jarro com o maná, né? O maná que alimentou o povo no deserto. Então, dá uma parada aí, por favor. Isso. Então, aqui agora a gente tem uma visão completa, né, do tabernáculo, com o átrio, com ali o tabernáculo propriamente dito, que era composto do lugar santo e do lugar santíssimo. E aqui no átrio você tem aí o altar de sacrifícios, você tem lá a pia, né, que foi formada inclusive com os espelhos das mulheres. As mulheres doaram espelhos para a elaboração dessa pia. Ao lado, e aqui nós não temos representado, ao lado do tabernáculo você tem as tribos de Israel. Ficavam 3 tribos aqui do lado direito, 3 tribos lá do lado esquerdo, 3 ao fundo e 3 à frente, formando aqui as 12 tribos e o tabernáculo no centro do povo. E lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, nós temos qual o propósito de Deus na formação, na elaboração, na construção do tabernáculo. A gente tem lá assim, ó: farão para mim um santuário, para quê? Vamos juntos? Qual o objetivo de Deus através do tabernáculo? Habitar no meio do povo. Esse era o objetivo de Deus. Se lembram lá do Gênesis, quando o homem peca e é expulso do jardim, Deus tinha comunhão com o casal. Toda tarde Deus estava ali se relacionando, batendo um papo com eles, e de repente surge o pecado e o casal é expulso. Vocês se lembram quais foram as figuras angelicais que foram colocadas lá na porta do jardim para impedir que o casal voltasse? Os querubins. 2 querubins eram colocados ali com uma espada para que o casal não voltasse e se alimentasse da árvore da vida, né, que daria a vida eterna. Porque o propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, não sei se você já reparou isso, para a sua criação era de eternidade. Deus proibiu, Nancy, o homem de se alimentar da árvore do conhecimento, mas ele liberou a árvore da vida. Estava ali disponível. Tanto é que quando Deus expulsa, há esse cuidado, né? Nós não vamos deixar, porque agora o homem é pecador, ele não pode viver para frente, porque o pecado trouxe a morte na nossa existência. Por isso, a gente tem esse sentimento dentro de nós, de uma eternidade. Todo mundo vai morrer, mas eu não vou morrer. Você pode não reconhecer isso agora, mas é isso que está dentro de nós, é justamente esse sentimento que era o projeto de Deus, de eternidade. Só que o pecado, ele estragou, né? ele fez essa separação entre o homem e Deus. E agora, dentro desse momento da história do relacionamento de Deus com o povo, Deus toma essa decisão de: eu vou morar no meio do povo. E o que Jesus tem a ver com isso? Aí lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, nós lemos assim, ó, vamos juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo, né, habitou, ele pode ser tabernaculou, né, de tabernáculo, quer dizer, fez morada, veio morar. Então, assim como Deus, nesse momento da história, tomou a decisão de morar no meio do povo, a gente tem agora Jesus se fazendo carne e vindo habitar entre nós, também taberculando, ou seja, existindo entre nós. O pastor de Israel, na sua tradução, ele diz assim, ó: Jesus se tornou gente como a gente. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos, que tomando o tabernáculo como uma sombra de algo que viria a existir, ele agora se torna esse que vai habitar no meio do povo.
Jesus vem para ter um relacionamento com o ser humano, para interagir conosco. Ao longo da trajetória de Jesus, essa foi a sua missão, de ao longo da sua caminhada, estar interagindo, estar conversando, estar ali tendo restaurando algo que foi quebrado com o pecado. Então Jesus é esse que vem para habitar entre nós, se fazendo gente como a gente. O propósito de Deus, lá no tabernáculo, assim como a criação ali de todos aqueles utensílios, de todos aqueles detalhes do tabernáculo, agora ele se faz presente na figura de Jesus. Quando o tabernáculo deixa de existir, e ele só veio a deixar de existir anos depois da entrada do povo em Canaã, quando Salomão constrói o templo, aí novamente o templo é a casa de Deus, a casa em que o povo vai se relacionar com Deus. E agora Jesus vem para substituir o templo, essa ideia de que Deus mora no templo. Deus não mora no templo, Deus está entre nós, Deus se faz gente como a gente. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção de Jesus Cristo se relacionando aí com o tabernáculo, vocês viram ali a figura do cordeiro, né? Cordeiro que estava ali, que todas as pessoas chegavam ali periodicamente e entregavam um cordeiro, um cabrito, para que o sacerdote o sacrificasse ali no altar do sacrifício, e o seu sangue era derramado, era aspergido ali nas pontas do altar, e aparentemente, né, naquele momento, os pecados eram perdoados. Havia um sentimento de perdão. Só que esse sentimento ele se acabava logo, logo. Porque era algo que tinha que ser feito e repetido periodicamente. Porque eu ofereci ali o meu sacrifício, eu fui para casa, aí já tratei mal a minha esposa, já chutei o meu cachorro, aí já pequei. Aí já estou com aquele sentimento de pecado, amanhã eu tenho que voltar lá, tenho que oferecer novamente ali. E aí Jesus vem e João vai dizer, lá no capítulo 1, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, vamos juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Se lembra do Cordeiro? Agora Jesus substitui esse Cordeiro. E agora, de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então, por isso que é importante essa imagem, que é uma sombra de algo que viria, para a gente entender agora essa figura de Jesus que João Batista, logo de imediato, né, caracteriza. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque meu irmão e minha irmã, você é um pecador. Você é uma pecadora. Por mais que às vezes nós queremos, né, resistir a essa realidade. Não, mas eu sou bonzinho, né, eu faço bem às pessoas, eu não fumo, eu não bebo. Meu irmão e minha irmã, todos nós, a partir do pecado de Adão e Eva, somos pecadores. E a Bíblia diz claramente que o destino do ser humano sem Deus, é a morte. O destino do ser humano sem Deus é a morte. Então, o propósito de Deus ao habitar entre o seu povo é proporcionar a possibilidade de uma restauração de um relacionamento que foi rompido. Esse relacionamento foi quebrado e o homem se condenou. O homem se condenou, não foi Deus que condenou o homem, é o homem que se condenou à morte. E aí vem todo esse processo, Jesus vem habitar entre nós, Jesus vem ser esse substituto, esse cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. O autor de Hebreus vai dizer assim, ó, seu sacrifício foi maravilhoso e definitivo. Ele não ofereceu animais como bodes e bezerros. Seu sacrifício foi maravilhoso e definitivo. Ele não ofereceu animais como bodes e bezerros. Ele se ofereceu a si mesmo quando morreu na cruz. Vamos juntos agora? Ele entrou no lugar santíssimo e...
Os irmãos estão vendo que às vezes eu fico aqui me enrolando, porque essa tela aqui é diferente daqui, né? Às vezes eu estou aqui e não tem nada aqui. O que eu estou lendo não está aqui. Então, por isso que essa falta de sintonia às vezes. Mas veja, meu irmão e minha irmã, o que o autor bíblico diz, né? Não é o Alcenir. Não é o Alcenir que está dizendo. O autor diz, ó, ele entrou no lugar santíssimo uma única vez e esse único gesto foi suficiente para nos reconciliar completamente com o Deus eterno. Então, primeiro você precisa se reconhecer distante de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Eu morava aqui na Homem de Melo, né? Até o ano passado, até o final do ano passado. E aqui, pastor Sócrates, seu irmão conhece ali aquela área, né? Ali era um retiro no carnaval. Né? Eu morava ali nos fundos, pro fundo do seminário. Então, chegava carnaval, eu não via carnaval, né? Ficava ali, não ligava a televisão e ficava muito... Agora eu estou morando em outro local e ontem meu irmão e minha irmã, eu fiquei assim, escandalizado. Provavelmente é porque eu estou ficando velho, né? Mas, gente, era tipo 8, 9 horas da manhã, passou na minha rua um grupo pelo menos de umas 200 pessoas, xingando palavrão, gritando alto, se defamando, as próprias meninas se defamando, cantando músicas que a difamam, meninas praticamente nuas, os homens se vestindo de mulher, bebidas, né, todos com garrafa de bebidas, a bebida alcoólica liberada, um comportamento completamente que, sabe, mostra esse distanciamento do homem de Deus, que é o pecado. Isso é pecado, gente. E nós vivemos numa sociedade pecaminosa. Você lembra de Isaías, quando ele tem lá o seu chamado? Né? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros e eu vou morrer, né? Porque eu preciso tomar cuidado, porque eu estou aqui. E essa vinda, meu irmão e minha irmã, de Jesus como Cordeiro de Deus, é justamente para nos reconciliar, para perdoar todos os nossos pecados. Aquilo que acontecia lá no tabernáculo, em que as pessoas iam periodicamente, né, oferecer ali em sacrifício um animal, isso perde o efeito, né? Porque, como eu disse, aquilo tinha que ser feito todo dia, toda hora. Agora Jesus vem de uma vez por todas. Ele se oferece a si mesmo em sacrifício por nós. E a partir desse momento, nós temos, através de Jesus, o perdão de todos os nossos pecados. Então Jesus é aquele que vem morar entre nós, aquele que vem se fazer gente como a gente. Jesus é esse que vem ser o nosso Cordeiro Pascal. E também, Jesus é o sumo sacerdote. Se lembra lá da figura do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, todos os sacerdotes entravam no lugar santo, mas somente o sumo sacerdote era autorizado a entrar no santíssimo lugar. Uma vez por ano ele ia com o sangue do sacrifício, para oferecer diante de Deus para a remissão dos pecados do povo. Então esse sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha essa autorização, passando por todo aquele processo de santificação, né, de limpeza, de pureza, e ele adentrava ali o santíssimo lugar. Agora, Jesus vem como esse sumo sacerdote. Veja o que o texto bíblico vai nos dizer, ó. Jesus, lá na sua crucificação, Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Se lembram aqui dessa imagem que nós fizemos aqui do tabernáculo? Você tinha aquela primeira porta, em que você entrava e você estava dentro do átrio, depois tinha uma segunda porta que você entrava e você estava no lugar santo, onde tinha ali o candelabro, tinha aqui a mesa com os pães da apropriação, você tem ali a mesa do incenso, e aí tem uma terceira porta que te dá acesso ao santíssimo lugar. Então, o que Jesus está aqui agora representando é justamente esse véu que se rasga e que agora dá acesso a todas as pessoas à presença de Deus. Então agora você não precisa mais de um sumo sacerdote, você não precisa mais de um pastor, você não precisa mais de um apóstolo, você não precisa mais de um bispo, você não precisa mais de um papa para adentrar diante de Deus. Você mesmo tem esse livre acesso, porque Jesus rasgou o véu. E é muito interessante, porque o texto vai dizer que ele foi rasgado de alto a baixo. Não foi nenhuma iniciativa humana que aqui de baixo rasgou o véu, não.
é Deus rasgando e simbolizando esse acesso que nós temos a Ele através do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nos dá esse acesso, e Ele, como sumo sacerdote, Ele nos possibilita esse acesso. Outra característica, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, dessa figura do tabernáculo com Jesus Cristo. Então a gente viu que Jesus é aquele que vem morar entre nós, se fazendo gente como a gente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sumo sacerdote que rasga o véu para nos dar completo acesso ao Santo dos Santos, ao Deus Todo-Poderoso. E também Jesus é aquele que nos acolhe, aquele que nos socorre, aquele que vai nos ajudar, é o nosso ajudador, né? Lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, nós lemos assim, ó, vamos juntos? Tendo porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, um apoio, porque ele já não aguentou. E às vezes nós somos assim, nós nos envolvemos com o pecado e deixamos de fazer ter esse privilégio de clamar a Jesus como o nosso ajudador, para ser o nosso personal. Quando nós estamos falhando, Jesus vem e nos ajuda. Mas eu não preciso esperar, meu irmão e minha irmã, diferentemente desse processo de musculação na academia, que você precisa ir até a falha, na nossa vida, nós não precisamos ir até a falha. Você não precisa ir até a falha para você pedir socorro a Jesus, porque Ele é o nosso ajudador, Ele está sempre pronto, e eu não preciso chegar a este ponto de me ver completamente impotente. Não, eu preciso e posso ter Jesus ao meu lado, né, ali todo dia, me ajudando nos meus momentos de dificuldades. Então essa é a figura de Jesus. Quando a gente pensa ali no sacerdote, o sacerdote não tinha esse poder de ajudar as pessoas. Ele simplesmente era aquele intermediário que ia fazer o sacrifício e levar o sangue lá. Mas Jesus, como sumo sacerdote, ele é o nosso ajudador. O autor de Hebreus vai dizer assim, ó, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos de misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento oportuno. É esse Jesus, meu irmão e minha irmã, que está disponível para a gente. Ele está disponível. Eu posso viver indiferente, porque eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho essa escolha. Mas, por outro lado, eu posso me reconhecer dependente de Deus e pedir a sua ajuda, porque Ele é esse nosso ajudador. É esse que está pronto a sempre nos socorrer. Então, Jesus é aquele que vem morar entre nós, né, tabernacular, né, habitar entre nós, se fazer gente como a gente. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sumo sacerdote que vai adentrar ao Santíssimo Lugar, nos dando a oportunidade, né, de esse véu se rasga e você não precisa de intermediários para estar ali. Jesus é esse ajudador, esse sumo sacerdote que está sempre pronto a nos ajudar a realizar, meu irmão e minha irmã, milagres em nossas vidas. Se lembra lá da Arca da Aliança? O que tinha dentro da arca? A arca tinha lá os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, mostrando ao povo, para o povo se lembrar que Deus está direcionando, o povo está guiando o povo. Ali você tinha o maná, uma vasilha com o maná para relembrar ao povo que Deus é aquele que nos sustenta, aquele que nos alimenta, aquele que faz milagre diante do deserto, faz chover maná, é aquele que faz com que a água jorre água, é esse Deus de milagre que é representado ali naquela jarra. A mesma coisa acontecendo com a vara de Arão que floresce. É através do cajado que os milagres são feitos. Então o povo estava sempre recordando do tamanho do Deus que eles serviam. E meu irmão e minha irmã,
Isso às vezes nos falta. A mim e a você. O nosso Deus é um Deus grande. Ele não para diante do Mar Vermelho. Ele não fica intimidado com o Rio Jordão. Ele não se assusta com a falta d'água, com a falta de comida. Não, o nosso Deus é muito maior. Ele é um Deus de milagre, é o Deus do impossível. E quando eu tenho essa confiança e essa certeza, meu irmão, minha irmã, eu não vou deixar de pedir socorro a Ele, de tê-lo como meu ajudador. E nesse processo, ali com o tabernáculo é introduzido quando o povo sai do Egito, e é Deus morando no meio do povo, e sempre quando Deus se levantava, quando você lê o capítulo 40 de Êxodo, você vai ver que o tabernáculo, ele é construído, né, totalmente construído, e a glória do Senhor, né, através de uma nuvem, se posiciona ali em cima do tabernáculo. E sempre quando essa nuvem ele se levantava, o povo levantava. Sempre quando essa nuvem parava, o povo parava. Ou seja, Deus está guiando o povo para onde, gente? O povo está indo para onde? Canaã, a terra prometida, né? Então, Deus está indo ali, ó. Só que eu e você estamos caminhando para onde, gente? Já parou para pensar? Nós estamos caminhando para onde? Veja o que o autor de Hebreus vai dizer sobre esse tabernáculo que foi construído aqui. E agora ele vai falar de um tabernáculo verdadeiro, ou seja, aquele tabernáculo ali foi sombra, foi um tipo de algo maior que Deus tem preparado para a gente. Veja o que nós temos aqui em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Jesus como o verdadeiro tabernáculo, né? Diz assim o autor bíblico. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Vamos juntos? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja que interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Esse tabernáculo, apesar de ter tido como arquiteto Deus, ele foi construído por mãos humanas. Agora o autor bíblico está dizendo que isso aqui foi uma imagem, foi uma parábola, foi um tipo, foi um protótipo de algo maior que o homem não teve participação. Foi Deus quem criou. É Deus quem criou. Apocalipse capítulo 21 vai nos mostrar que tabernáculo é esse, né? Diz o autor bíblico, né? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Vamos juntos? Então, Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Viram, meus irmãos, como essa nova Jerusalém, ela acaba se transformando nesse novo tabernáculo, onde Jesus vai habitar entre nós, vai estar conosco. Então, a nossa caminhada, assim como o tabernáculo, serviu como guia, como símbolo, né, da presença de Deus, guiando o povo até a terra prometida. Nós estamos hoje com Jesus, através do seu Espírito Santo, nos guiando para esse nosso destino final, porque, meu irmão e minha irmã, nós não somos deste mundo. Por isso que nós nos sentimos incomodados. Gente, as cenas que eu vi ontem, né, eu acho que realmente eu estou ficando velho, né? Porque me incomodaram tanto. Foi uma coisa assim, olha que eu já tenho 62 anos, já participei de muitos carnavais por aí, mas essas cenas que eu estou tendo contato, né, nesse carnaval, tem me assustado. Tem me assustado. É uma degeneração tremenda, é uma falta de Deus enorme. E aí,
nós somos estes que estamos nesse caminho, né, para essa nova Jerusalém, sendo guiados por Deus. O autor de Hebreus, de Apocalipse, ainda vai dizer ainda, lá no finalzinho do capítulo 21, não vi nenhum templo na cidade, porque o Pai Eterno, acompanhado de Jesus, é o próprio templo. A cidade não precisa de luminárias para ficar clara, pois é iluminada pela maravilhosa presença de Deus. Jesus faz com que toda a cidade brilhe. Vamos juntos? Todos os povos vão ver a luz de Jesus, todos os poderosos reconhecerão a beleza dessa luz. Os portões da cidade santa nunca se fecham, pois nela não há perigo algum. Nenhum imoral, corrupto ou mentiroso reside na cidade, pois o acesso a ela é exclusivo para os que têm os seus nomes escritos no livro dos salvos por Jesus. Você tem certeza, meu irmão e minha irmã, que o seu nome está escrito nesse livro? Porque você não precisa fazer nada mirabolante para ter o seu nome escrito ali. É simplesmente aceitar o Cordeiro de Deus. É simplesmente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é nada muito difícil. Se eu pedisse, tipo, o Night aqui, para ficar subindo aquelas escadarias ali do Grajaú, subindo e descendo conforme ele faz, você para entrar, para ter o seu nome lá escrito no livro da vida, você precisa dar umas 100 subidas e descidas aqui nessa escadaria. Ele ia tentar se fazer, mas provavelmente não ia conseguir. Mas o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, é que para você ter o seu nome ali registrado, basta você aceitar a Jesus. Basta você ter Jesus como esse gente como a gente, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sumo sacerdote, esse seu ajudador, que nos guia para nessa jornada rumo à cidade santa. Porque, meu irmão e minha irmã, nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós temos um destino. E nesta jornada, Jesus está conosco. Ele está nos guiando, Ele está nos orientando. É o Espírito Santo em nós, nos mostrando aonde a gente deve ir, aonde a gente não deve ir. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Nós vivemos num mundo, gente, meus irmãos, em que os nossos valores estão sendo todos distorcidos. Como que a gente está sendo representante neste mundo? Vocês se lembram lá do tabernáculo? Você tem ali, do lado direito, quando você entra no lugar santo, a mesa com os pães da apropriação. Jesus vai dizer, lá no Novo Testamento, que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se colocando ali como aqueles pães, e agora ele dizendo, eu sou o pão. Aquele pão era comido pelo sacerdote uma vez por semana. Toda semana, o sacerdote entrava ali e trocava aqueles pães, né? Colocava um pão novo e aqueles pães que estavam ali eram absorvidos, eram comidos pelos sacerdotes. Agora Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca mais vai ter fome. Se lembra, aqui do lado esquerdo você tinha o candelabro. Antes do candelabro você tinha ali a mesa de incenso, né? Logo ali separando o santíssimo lugar do santo lugar. Essa mesa de incenso é Jesus que é o nosso intercessor. Lá em João capítulo 17, você tem Jesus orando por nós, sendo o nosso intercessor. Jesus orou por você ali, né? Clamou por você, né? Colocando, então, ele se apropria dessa imagem ali, desse intercessor, desse cheiro suave que chegava a Deus. E do lado esquerdo você tem um candelabro. E aí Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que ele é a luz do mundo. Vejam essa associação, gente. Jesus é a luz do mundo. Mas de todas essas imagens que Jesus se apropria, eu sou a videira verdadeira e tantas outras, a única que ele vai compartilhar com a igreja é essa da luz. Ele vai dizer para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Jesus é a luz. E aí os seus discípulos vão ser a luz do mundo. Não porque nós tenhamos luz própria. É muito interessante, né? Eu vi o Hernandes
falando sobre esse trecho, ele diz o seguinte: a lua tem luz? Sim ou não? Ela não tem luz própria, mas ela ilumina. Por que ela ilumina? Porque ela reflete a luz do sol. A lua ilumina porque ela reflete a luz do sol. A igreja, meu irmão e minha irmã, só vai ser luz neste mundo se nós refletirmos a luz de Jesus. Se eu não tiver contato com Jesus, se eu não tiver intimidade com aquele que é a luz do mundo, eu não vou conseguir fazer a diferença neste mundo que cada vez mais caminha para as trevas. Parou para pensar nisso? Vejam como é interessante essa associação, né, essa reflexão que a gente faz a partir do tabernáculo, todos esses elementos que a gente vai, né, construindo para mostrar a nossa caminhada espiritual. Então, o que eu queria deixar claro aqui nesta manhã é que nós temos Jesus como o nosso amigo, que está entre nós, sempre ao nosso alcance. Nós temos em Jesus aquele que se sacrifica pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que vai assumir o papel do sumo sacerdote. É ele que vai rasgar o véu de cima a baixo, nos dando acesso direto ao Santíssimo Lugar. Jesus é o nosso ajudador, né? Ele está sempre pronto, né? Acheguemo-nos diante do trono da graça. Jesus veio, se fez gente como a gente, ele sofreu como eu, como você, meu irmão e minha irmã. Nós passamos enfermidades, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas familiares, porque fazem parte dessa vida, e Jesus sabe disso, porque ele se fez gente como a gente, ele habitou e morou entre nós, e ele mora entre nós agora, através do seu Espírito. Isso está tudo disponível para todo ser humano. Não existe uma parcela da sociedade que é privilegiada. Não, todos nós temos acesso a isso. Basta você querer, basta você decidir, basta você tomar uma decisão. Eu não sei se você entrou aqui já com essa certeza de que nós caminhamos para um final. Por que eu fui fazer academia agora, depois de 60 anos? Porque eu comecei a ler e falei, poxa, vi lá, depois dos 40, você começa a perder a massa muscular, e eu espero chegar aos 100. Mas eu quero chegar aos 100 bem. Eu quero chegar aos 100 podendo pular aqui, nesses bancos e tal. Eu não quero chegar aos 100 sem massa muscular. E aí eu estou me precavendo. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos nessa jornada. Nós precisamos ter esse contato com Deus. Porque um dia a morte vai chegar a todos nós. E quando a morte chega, só existem 2 destinos para o ser humano. E não é o Alcenir que está falando. Por mais que a gente tente, a gente ouve, não, mas eu já ouvi isso, Alcenir, mas Deus é amor, né? Não, Deus não vai condenar ninguém, e realmente Deus não condena. Mas o fato é que existem 2 destinos, o homem é que se condena. Quando o homem não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele não reconhece Jesus que se sacrificou, que morreu numa cruz por nós, ele está se condenando, não é Deus. O desejo de Deus é que a graça dele alcance todas as pessoas, é que todas as pessoas reconheçam como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o desejo de Deus. Deus amou tanto a gente, meus irmãos e minha irmã, que ele enviou Jesus Cristo para ser esse Cordeiro Pascal, para morrer no meu lugar, no seu lugar. O que a gente faz às vezes é negligenciar isso, é ignorar essa ação de Deus, é ficar indiferente, é recusar. Esse pessoal que está aí no carnaval, e infelizmente tem muita gente que frequenta a igreja que está ali nesse ambiente, achando que não tem nada de mal, que não tem nada de mais, mas tem. Porque a Bíblia diz que você deve resistir à tentação, você deve fugir da tentação e não ir ao encontro da tentação. Você no tabernáculo, para entrar ali no santo lugar e no santíssimo lugar mais ainda, havia a necessidade de se purificar. Moisés, quando foi atraído pela sarça ardente, foi repreendido por Deus. Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque o local que você está pisando é terra santa. Porque eu estou aqui. E Deus está aqui entre nós, meu irmão e minha irmã. Se eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu preciso estar dentro desse processo de santificação. Eu não posso ficar brincando com o pecado, achando que todo mundo faz e que é normal, que a sociedade agora está aceitando e eu também vou aceitar. Não, não, nós não podemos compactuar com o pecado. Pecado é pecado e não é o Alcenir que fala, meu irmão e minha irmã, é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia distingue muito bem o que é pecado e o que não é pecado. Então, se eu quero ter esse acesso, se eu quero ter esse nome escrito no livro da vida, eu não posso compactuar com o pecado. Eu preciso pagar o preço. E esse preço vai ser pago, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que eu tenho essa segurança de estar em contato com a luz do mundo, que é Jesus Cristo. E a partir do momento que eu tenho contato com a luz do mundo, eu vou também, assim como a lua, refletir essa luz. Por onde eu andar, dentro da minha família, no meu relacionamento com o meu cônjuge, no meu relacionamento com os meus filhos, lá no meu trabalho, na minha faculdade, as pessoas vão ver em mim esse reflexo. Não meu próprio, porque nós não temos a luz, mas nós temos o privilégio de poder refletir a luz do mundo. A luz que é Jesus, assim como a lua reflete a luz do sol. Então nós vamos agora cantar uma música e você é convidado a colocar o seu coração diante de Deus, né? Eu não sei como que você chegou aqui, mas esse é um momento em que nós temos a oportunidade de clamar a esse Jesus que é nosso ajudador. Você pode estar passando por situações difíceis, o pastor José Maurício mesmo, como foi mencionado aqui, né, teve essa crise, né, de infecção urinária essa noite, está aí no hospital. A minha sogra, de igual modo também, a Ione está com ela lá no hospital, porque também essa noite ela não passou muito bem. Então, são situações que a vida nos coloca, que mostra a nossa necessidade desse ajudador. Eu não preciso ir até a falha para pedir socorro a Jesus. Eu posso identificar a minha impotência e a minha fraqueza e ter acesso a esse ajudador. Então, se você está nesta manhã, né, enfrentando algum problema, alguma dificuldade, se você reconhece a sua impotência, né, durante a música, vou pedir para que você venha aqui à frente, porque logo em seguida o pastor André vai orar e colocar diante de Deus